Olá, quarto ano, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à correção das atividades que eu tinha passado anteriormente pelos roteiros, né, que chegaram através do aplicativo da escola. E as atividades que eu passei, nós vamos corrigi-las, né, explicar a matéria e fazer a correção de atividade em 3 aulas. Né? Então, vocês já assistiram a primeira aula, essa é a segunda. A terceira aula, que vai ser sobre simetria, na próxima semana eu vou explicar e nós vamos fazer a correção da atividade. Combinado? Então agora eu vou pedir para vocês abrirem o livro lá na página 51, que eu vou começar a explicar sobre uma nova classe, novas ordens. No nosso sistema de numeração decimal, a cada 3 números, né, que nós formamos da direita para a esquerda, nós vamos ter uma classe diferente. Então, a cada 3 ordens, eu vou ter uma classe diferente. Então, a primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas, a terceira ordem das centenas, a quarta ordem das unidades de milhar, a quinta ordem das dezenas de milhar, a sexta ordem das centenas de milhar. E a cada agrupamento de 3 ordens, nós vamos ter uma classe diferente. Então, unidade, dezena e centena vai formar a classe das unidades simples, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, nós vamos ter a classe dos milhares. E aí, quando a gente for ler o número, nós vamos ler colocando o 1000, que faz parte da classe dos milhares. Olha, 185.262. Tá joia? E aí, esses números, né, eles podem vir escritos a cada 3 números com um pontinho ou com um espaçozinho para poder ficar mais fácil de vocês identificarem quando o fechamento da primeira classe para o início da segunda classe. Então, o agrupamento vai ser sempre de 3 em 3, considerando o número sempre da direita para a esquerda, ok? Dito isso, nós tínhamos um texto na página 52 falando sobre, no Aprendendo Mais, falando sobre água invisível. Eu vou ler para vocês, para depois eu fazer um comentário com vocês oralmente, ok? O brasileiro consome de forma direta, em média, 150 litros de água por dia. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades. O número é 44 litros, maior do que a quantidade que a Organização das Nações Unidas, a ONU, considera necessária para uma pessoa, um total de 110 litros ao dia. Por ano, o consumo médio dos brasileiros está na casa de 56.210 litros. Para avaliar o real consumo individual de água de um brasileiro, esses números não são bastante, pois parte do gasto humano diário com água é invisível. Cada brasileiro consome um significativo volume de água que não sai das torneiras de casa nem do trabalho. Isso porque a água está presente no processo de produção de vários itens de nossa rotina, como o açúcar, o chocolate, o tecido e a carne. A produção de 1 quilo de carne bovina exige, em média, 15.000 litros de água. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o setor agropecuário é o que, em média, mais utiliza recursos hídricos. Para se produzir uma folha em tamanho A4, por exemplo, não se usam apenas árvores. Há estimativa de um consumo de 10 litros de água por folha. Para uma resma com 500 folhas, são 5.000 litros, o equivalente, em média, ao gasto consciente de uma pessoa durante 1 mês e meio. Já a fabricação de um computador compromete 35.000 litros de água. Nós não estamos lidando diretamente com a água, mas para aquele bem ou serviço ser ofertado, existe o gasto escondido, observa o analista. Para Walter Footprint, o importante é que os consumidores se sintam responsáveis pela sua pegada hídrica e tomem medidas para assegurar que ela seja sustentável. Desse modo, os produtores serão estimulados a fabricar produtos ecologicamente corretos e a criar uma rede de responsabilidade. Então, gente, o texto estava falando que cada um de nós consome uma quantidade muito grande de água por dia e que esse consumo ele pode ser direto, né, quando a gente está vendo, por exemplo, quando eu estou tomando banho,
quando eu estou lavando as mãos, né? Quando eu estou escovando os dentes, quando eu estou lavando uma vasilha, ou ele pode ser indireto, porque para se produzir os alimentos que nós consumimos é necessário o gasto de água, né? A folha para produzir o caderno, para as atividades que a gente entrega, para produzir aquela folha não é gasto somente árvore, é gasto água também, né? E aí pensando sobre, a gente teria que discutir com os professores e os colegas as seguintes questões. O que você entende por crise hídrica? Então eu vou pedir vocês para discutir entre família, né? Crise hídrica, gente, é a crise relacionada ao consumo e ao desperdício da água, né? E uma crise quer dizer o quê? Que pode vir a faltar água. Hídrica é referente à água, tá bom? Você já parou para pensar na quantidade de água que é desperdiçada diariamente? E aí eu vou perguntar para vocês, quando vocês estão tomando banho, vocês fecham a torneira quando vocês estão se ensaboando? Quando vocês estão escovando o dente, enquanto estão escovando, né, o dente, vocês desligam a torneira para depois ligá-la novamente? Quando estão lavando as vasilhas, eu posso ensaboar as vasilhas primeiro e depois enxaguá-las, né? Então, isso são todas formas que a gente pode utilizar para poder não desperdiçar água no nosso dia a dia. Como podemos nos tornar consumidores responsáveis? Acabei de falar com vocês. É a gente consumir a água de forma consciente, não desperdiçando, tá? Em que medida essa postura pode contribuir com o planeta? Se a gente vai passar por uma crise hídrica, né? Se estamos passando pela crise hídrica, porque apesar do planeta Terra, de grande parte do planeta Terra ser composto de água, a maioria dessa água não é uma água doce, que tem como ser água potável, que seria água para consumo, né? Grande parte da água que nós temos disponível no planeta Terra, ela está em formato, né, do oceano, das geleiras, e essa água ela não é passível de ser consumida, né? A não ser que passe por um processo que é um processo muito caro. Então, toda a nossa mudança em relação ao consumo de água vai contribuir para minimizar a falta, né, essa questão da crise hídrica, que é a falta de água, tá? Analisando o meio que você vive, quais ações poderiam ser propostas a fim de torná-la sustentável? E aí vocês vão pensar nessas ações no âmbito da família, o que você pode fazer em casa para poder contribuir para minimizar esse impacto do consumo de água. E na escola, o que a gente pode fazer, né? Então, isso tudo é para vocês discutirem com a família. Combinado? E aí, eu pedi para vocês fazerem também as atividades do antes de seguir. Então, nós vamos começar lá na página 53. Então, a atividade 7 era a seguinte. O número 123.456 foi escrito usando 6 algarismos. E cada um ocupa uma ordem diferente. Considerando esse número, responda. Então, para facilitar, gente, para a gente responder, eu coloquei esse número dentro de um quadro onde tem as ordens, né, da primeira à sexta ordem e as classes, tá? Então, cada número ocupa uma ordem. E aí, eu tenho que colocar esses números sempre começando da direita para a esquerda, tá? Para a gente ver qual ordem que vai ser a última. E aí, como que eu leio esse número? 123.456. Escrevi aqui para vocês observarem como que escreve 400, 3, que não é 3, né? Que eu já falei com vocês. Então, vamos lá. Letra A. Qual é o algarismo que ocupa a quinta ordem? Então, vou voltar lá na nossa tabelinha. Quinta ordem, qual que é o algarismo? Algarismo 2, tá? Resposta, algarismo 2. Os algarismos 1, 2, 3 pertencem à classe dos... Olha, algarismos 1, 2 e 3, ele está na classe dos milhares. Por isso, ao fazer a leitura do número, dizemos 123.000, tá bom? O algarismo 1 ocupa vamos voltar lá, olha o número da ordem, sexta ordem, e possui valor relativo igual, olha, se aqui é 1, e vocês lembram que eu tinha falado em sala com vocês, que sempre que a gente ficar na dúvida, a gente desenha o quadro, apaga os outros números, que eu não vou precisar, e completo com 0. Então, eu coloquei o numeral 1 aqui. Se eu completar aqui tudo com 0, eu vou ter o numeral 100.000, que também pode ser feito da seguinte maneira. Uma centena de milhar é igual a 100.000. Se fossem 2 centenas de milhar, 200.000. Tá bom?
Vamos lá para a letra D. O algarismo de maior valor absoluto ocupa absoluto. Lembrando, valor absoluto é o valor do próprio número. Então, olha aqui, desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual que tem o maior valor absoluto? O numeral 6. Ele está em qual ordem? Na primeira ordem, que é a ordem das unidades, tá? Agora, se a gente for decompor esse número, como que a gente pode fazer? Olha, 123.456. Então, olha, 1 vezes 100 mil, mais 2 vezes 10 mil, que é das dezenas de milhar, mais 3 vezes 1000, mais 4 vezes quanto? 4 vezes 100, que é das centenas, mais 5 vezes 10, mais 6. Tá bom? Agora vamos lá. A atividade 8, a gente tinha que observar esse infográfico, que é essa representação gráfica de algum determinado dado, né? Que ela é utilizada para facilitar a compreensão do que a gente precisa de dizer. Então, aqui nós temos esse eixo aqui, ó, que está representado pela torneirinha, falando quantos litros de água que a gente gasta. Vocês vão ver que aqui na lateral, aqui ficou pequeno, mas na lateral está escrito assim, água, litros. E aqui embaixo, a gente tem, olha, alface, arroz com casca, arroz sem casca, banana, batata, batata chips, carne de boi e carne de porco. Quantos litros? Aqui tem a quantidade, né? Aqui todos têm 1 quilo, tá? Quanto que gasta? Quantos litros de água que eu vou gastar, por exemplo? Quantos litros de água, desculpa, que eu vou gastar para produzir 1 quilo de alface ou 1 quilo de arroz com casca? Então, aqui a gente está vendo que tem a quantidade de litros que gastou para a produção. E aí, aqui vocês vão ver, ó, só da gente visualizar esse infográfico, nós vamos perceber que o que eu gasto, né, qual desses alimentos que eu gasto a maior quantidade de água para produzir. Aqui a gente vai ver a carinha aqui, ó, a carne bovina, tá? E qual que eu gasto menos? Olha, alface, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Apresente a informação trazida pelo infográfico. Qual que é a informação? O que quer dizer com aquele infográfico? Apresenta valores relativos à quantidade de água gasta para a produção de cada alimento, não foi? Não tem aqui a quantidade, o litro de água e aqui quais alimentos que foram produzidos com essa quantidade de água? Então a informação é essa, tá? Organize os números apresentados em ordem decrescente. Gente, aqui ó, essa informação aqui que é a mais importante. Decrescente, que é do maior número para o menor, tá? Então nós vamos organizá-los, ó. Observem os números que estão, vou voltar aqui para vocês verem, esses números aqui, que são os números que tem da quantidade de água gasta, e nós vamos colocá-los em ordem decrescente. Então, ó, 15.400, 5.990, 2.500, 1.670, 1.400, 790, 290 e 240. Organizamos os números do número maior para o número menor. E aqui percebam, ó, eu não coloquei um pontinho aqui entre o final de uma classe e o início da outra. Eu dei um espacinho para vocês verem mais claramente, tá bom? Letra C. Indique o sucessor e o antecessor do número que representa o consumo de água para a produção de 1 kg de carne suína, que é a carne de porco. Então, vamos voltar lá. Carne suína. Eu gasto 5.990 litros para produzir 1 kg de carne suína. Então, eu coloquei o número em vermelho, né? E aí eu tinha que colocar o antecessor, que é o número que vem antes, e o sucessor. Qual que é o antecessor de 5.990? 5.989. E o sucessor, 5.991. Tá bom? Próximo, identifique o produto que consome mais água em sua produção e aquele que consome menos água. Então, vamos voltar lá no gráfico. Olha,
O que está lá no topo, que consome mais água, é a carne bovina, e o menos água, a alface, a produção de alface, tá? Então vamos lá. Mais água, carne bovina, gasta 15.400 litros, e menos água, alface, 240 litros, ok? Vai corrigindo, colocando certinho, conforme nós combinamos já na última aula, tá bom? Vamos lá para a página 55 agora. Elabore em seu caderno uma pergunta sobre as informações que estão no gráfico da questão anterior. Então, gente, poderia ser várias perguntas. Aí a sugestão, eu coloquei aqui, ó, quantos litros de água são necessários para a produção de 1 kg de banana? Né? Quantos litros de água são necessários para a produção de 1 kg de arroz sem casca? Tem várias perguntas que podem ser elaboradas a partir das informações que estão no infográfico, tá bom? Agora vamos lá. Lá para a página 55, número 10. Está pedido assim, ó. Complete as lacunas. Primeira ordem, 4 unidades. Segunda ordem, 1 dezena, 10 unidades. Desculpa, eu não completei aqui, mas aqui, ó, terceira ordem, vou repetir aqui, porque a própria esqueceu. Desculpa, tá, gente? Terceira ordem, 2 centenas, que é igual a 200 unidades. Quarta ordem, 5 unidades de milhar, que é igual a 5.000 unidades. Quinta ordem, 3 dezenas de milhar, que é igual a 30.000 unidades. Sexta ordem, 1 centena de milhar, que é igual a 100.000 unidades. Se ficaram na dúvida, desenhem o quadro. Vou voltar lá no quadro. Desenhem um quadro como esse. Escrevam um número aqui e vão percebendo quantas unidades ele corresponde e qual ordem está. Ok? Vou voltar aqui para vocês preencherem. Lembrando que aqui, ó, no amarelinho é terceira ordem, tá bom? Que é a ordem das centenas. Próxima página, próxima atividade, lá na página 55 ainda, tá assim. Separe as classes usando pontinhos e em seguida escreva os números por extenso. Ô, gente, o pontinho ficou muito pequenininho aqui, ó. Mas nós temos que lembrar o seguinte, a cada 3 números, nós vamos colocar o pontinho, sempre contando da direita para a esquerda. Então, o pontinho aqui, ó, ficaria entre o 3 e o 4. O pontinho aqui, entre o 2 e o 8. E o pontinho aqui entre esses 2 zeros aqui, ó, tá? Os 2 zeros, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro número, 240.337. Lembrando que 200 é com Z, 300 com Z, tá joia? Próximo número, 98.215. Próximo número, 600.008. Olha como é que é o 600, hein? Tá joia? Próximo, número 12. Organize em ordem crescente os seguintes números. Então, tinha os números aqui fora de ordem, e aí nós teríamos que colocá-los em ordem crescente. Ordem crescente é do menor número para o maior número, tá? O que eu sugiro que vocês façam todas as vezes que tiver que colocar números em ordem? Vão riscando aqueles números que vocês já colocaram. Então, primeiro número, 456.506, depois 456.605, 506.604, 564.456, 604.506, na letra A. Ok? Estão conseguindo acompanhar, né? Letra B. 879.888, 900.004, 901.000, 902.005, 92.789. Ok? Próxima página. Considerando apenas os algarismos 0, 1, 2, 6 e 7, apresente um número que contenha 4 ordens e o valor relativo correspondente ao algarismo da maior ordem seja 6.000. Então, vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, que não está pedindo que sejam algarismos, que seja um número formado por algarismos distintos. Então, eu posso repetir o número, tá? Se eu quisesse colocar, por exemplo, 6.666, eu poderia, tá bom?
A única coisa que está pedindo aqui é o quê? Que seja um número que contenha 4 ordens. Para o número ter 4 ordens, ele precisa ser formado por 4 algarismos, tá? E aí, o algarismo da maior ordem, então, que é da quarta ordem, o valor relativo dele tem que ser 6.000. Para o valor relativo ser 6.000, ele tem o número 6, tem que estar na quarta ordem, certo? Porque aí ele vai estar na ordem das unidades de milhar e ele vai ser correspondente a 6.000. Então eu coloquei duas opções de número aqui: 6.127 ou 6.071, tá? Mas tem vários números, lembrando que o da quarta ordem tem que ser o 6. E eu só posso usar ou 0, ou 1, ou 2, ou 6, ou 7, tá bom? Letra B. O maior número possível par com 5 algarismos distintos. Então, gente, o número tem que ter 5 algarismos. Os algarismos têm que ser diferentes. Então, eu posso usar uma vez só cada um desses algarismos. Se é o maior número, os maiores números têm que vir primeiro, tá? Para eu ter um número maior. Se eu coloco, por exemplo, o 1 e o 2 aqui, eu vou ter 12.000 e alguma coisa. É maior que 76.000? Não. Então, eu tenho que colocar os números maiores nas ordens maiores. Então, na quarta e quinta ordem. E aí está falando que o número tem que ser par. Então, o número par, ele tem que ser terminado com 0 ou com 2. Porque eu já usei o 6 aqui. E aqui eu tenho as opções de número par: 0, 2 ou 6. Então, o maior número que a gente consegue formar é 7.210. Se eu mudo aqui de ordem, olha, fica 7.120, não é o maior. Se eu coloco 2 por final, eu fico 76.102. Então, a única possibilidade é essa, tá? 76.210. Próximo. O maior número, um número que contenha 5 ordens, cuja soma dos valores absolutos de seus algarismos seja igual a 8. Então, gente, eu tenho mais de uma possibilidade. As somas dos valores absolutos aqui, ó, tem que ser igual a 8. Então, eu posso usar no máximo, 5 números, porque são 5 ordens. E aí, para ter a soma igual a 8, as possibilidades de uso tem que ser um número que tenha 7, 7 e 1 e o restante 0, ou 6 e 2 e o restante 0. Porque são os algarismos que a soma dá 8, tá bom? Então, olha aqui, ó, o número tem que ser 5 ordens. Então, eu não posso, por exemplo, colocar o número 71, porque o número 71 só tem 2 ordens. Tem que ser um número com 5 ordens. Então, coloquei duas opções aqui: 71.000 e 60.002. Poderia ser 60.020, 60.200, tá? 14. Complete as lacunas a seguir usando um dos sinais. O sinal é menor que e maior que. Lembra que a gente sempre, para poder facilitar, olha, o menor que é o que forma o 4, o maior que o que forma o 7. Então, nós temos dois números: 201.021, 201.012. O 201.021, ele é maior que o 201.012, né? Letra B. O 4.312, ele é maior que o 4.213. Letra C. 121.275, ele é menor que o 121.527. E o 100.001, ele é menor que o 101.001. Observem, gente, que nós estamos comparando números que são formados pelos mesmos algarismos. Então, o que a gente tem que observar são as ordens que o algarismo está. Então, se eu comparar o 201.021 com 201.012, eu vou ter diferente aqui, ó, o 1 e o 2 que trocaram de ordem, né? E se eu troquei o número de ordem, o valor dele vai ser alterado, tá? Não se esqueçam de observar isso, combinado? Complete a decomposição dos números. Então, vamos lembrar como é que é feita a decomposição. Olha, nós vamos escrevendo o número e vamos colocar quantas vezes
né, eu vou ter que multiplicar pelo que vale a ordem, tá? Então, por exemplo, a ordem das unidades vale 1, a ordem das dezenas vale 10, a ordem das centenas 100, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o número é 135.750. Então, vamos lá. 1 vezes 100.000 mais 3 vezes 10.000 mais 5 vezes 1.000 mais 7 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 0. Por quê? Eu tenho 1 na casa das centenas de milhar, o 3 nas dezenas de milhar, 5 nas unidades de milhar, 7 nas centenas, 5 nas dezenas e o 0 na unidade. Então, coloco 1 vezes 100.000, que é o que vale a ordem das centenas, 3 vezes 10.000, que é o equivale à ordem das dezenas de milhar, 5 vezes 1.000, que é o das unidades de milhar, 7 vezes 100, que é o da centena, 5 vezes 10 e 0, porque eu tenho 0 na unidade. Eu não posso deixar de colocar, gente, porque essa unidade ela está preenchida, mesmo que seja com 0. Se eu tiro o 0 aqui desse número, ó, se eu tiro o 0 aqui, eu formo um outro número, que é 13.575. Então, eu não posso deixar de colocar o 0 na minha decomposição, tá bom? 204.702. 2 vezes 100.000 mais 4 vezes 1.000 mais 7 vezes 100 mais 6, tá bom? Letra C. 893.654. 8 vezes 100.000 mais 9 vezes 10.000 mais 3 vezes 1.000 mais 6 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 4, tá? Confiram, por gentileza, olhem se está tudo certo e vão dando um ok lá pra mim, tá? Próximo. Represente o número solicitado usando algarismos indo-arábicos, que é o algarismo que nós usamos. Sucessor do número 148.989. Sucessor é o número que vem depois. Então, é o 148.990. Antecessor do número 350.000. É o número que vem antes. Qual que é o número antes de 350.000? 349.999. Sucessor par do número 258.450. Gente, olha o detalhe aqui, ó. É o número que vem depois, mas é o primeiro sucessor par. Então, não, pode ser 258.451? Não, porque esse número terminou com número ímpar, então ele é ímpar. Então, o primeiro sucessor par desse número é 258.452. Antecessor par do número 100.001. É o número 100.000, né? O primeiro número que vem antes de 100.001 e que é par. Antecessor ímpar do número 100.001. Qual que é? 99.999. Compreendido? Confiram e vamos para a próxima página, que é a página 57. Na página 57, gente, está pedindo assim, ó. Os números seguintes foram decompostos, considerando-se apenas as classes. Você deve, juntamente com o colega, escrever qual é o número formado. Depois, vocês deverão encontrar no quadro todos esses números. Então, gente, para poder facilitar, sugiro para vocês fazerem o que eu fiz aqui, ó. Colocarem esses números, desenharem a tabela, né, das classes e colocando esses números dentro de cada ordem para poder facilitar, tá bom? Então, vamos lá, olha. 604.000 na segunda classe e 702 na primeira classe. Então, olha, 604.000 na segunda classe e 702 na primeira, ó, primeira classe e segunda classe. Todas as vezes que a gente for escrever um número, né, na classe, gente, a gente vai começar das classes das unidades. Então, o número 604, eu coloco o 4 aqui primeiro e vou preenchendo, sempre da direita para a esquerda. Coloquei na primeira classe, coloquei na primeira classe, coloquei na segunda classe. Segundo número, 26 na segunda classe. Então, vamos lá. Coloquei o 26, olha a segunda classe aqui, ó. Coloquei o 6, coloquei o 2. Eu tô aqui na segunda classe. Como que eu tenho que fazer o restante? Preencher com 0. Então, eu tenho o número 26.000. Próximo,
560 na segunda classe e 56 na primeira classe. Então, vamos lá. 560 na segunda classe, foi preenchendo aqui, ó, a partir das unidades. Preenchi. E 56 na primeira classe. Então, começo das unidades. 56, 6 e o 5. Ficou uma casa vazia, não ficou? Preencho ela com 0. Então, eu tenho o número 560.056. Letra D. 100 na classe das unidades simples e 230 na classe dos milhares. Então, vamos lá. 100 nas unidades simples, ó, unidade simples. Comecei preenchendo 100. E 230 na classe dos milhares. Comecei colocando o número pela ordem das unidades e fui completando. Então, eu tenho o número 230.100, tá? Número 230.100. Letra E. 23 na primeira classe e 100 na classe dos milhares. Então, vamos lá, de novo. 23 na primeira classe, coloquei o 3 e o 2 lá na primeira classe. Não terminou de completar, coloquei o 0 e eu vou colocar o 100 na segunda classe. Então, eu vou começar das unidades, completei, coloquei o numeral 100. Que número que eu formei? O número 100.000, desculpa, e 23. Letra F. 62 na primeira classe. Vou colocar o 62 lá na primeira classe. Olha, comecei da ordem das unidades, fui para a ordem das unidades, fui para a ordem das dezenas, coloquei o número 62, tá? Próxima, letra G. Gente, vocês desculpem o barulho, é um carro que está acelerando lá de fora, tá? Da minha rua. Letra G. 65 na primeira classe e 65 na segunda classe. Então, vamos lá. 65 na primeira classe, completei primeira ordem, segunda ordem. Ficou faltando uma ordem para poder completar. Preencho ela com 0. Vou lá para a segunda classe. Completei com 65 de novo. Qual o número que eu formei? 65.065. Por que eu não coloquei o 65 aqui na sexta e na quinta ordem? Porque aqui está falando que é 65 na classe dos milhares. Eu tenho que começar a preencher sempre da direita para a esquerda. Tá bom? Letra H. 23 na segunda classe e 1 na primeira classe. Então, vamos lá. 23 na segunda classe, começando das unidades, depois indo para a dezena. E 1 na primeira classe. Coloquei aqui na primeira classe, completei com 0. Formei o número 23.001. Tá bom? Próximo, 831 na classe das unidades simples e 4 na classe dos milhares. Fui lá. 831, comecei da direita para a esquerda e 4 na classe dos milhares. Formei o número 4.831. Vou deixar aqui um minutinho para vocês poderem conferir, tá? E já aproveito para poder ir falando que depois vocês tinham que achar os números na cruzadinha de numerais que tinha. Todos esses números que nós formamos aqui, vocês tinham que achá-los na cruzadinha. Combinado? Vamos lá para a nossa última atividade que nós vamos corrigir agora. Leia algumas informações curiosas sobre o reino animal. Você sabia que um pica-pau dá mais de 100 bicadas por minuto numa árvore para procurar formigas? Que o porco-espinho tem uma armadura de 32.000 curtos espinhos sob seu pelo brilhante, que se eriçam quando ele é atacado? Que existem mais de 8.500 espécies diferentes de aves? Que existem mais de 50.000 espécies diferentes de aranhas? Que o cururu mede 30 centímetros, 4 vezes mais o tamanho de um canário e pesa mais de 1 quilo. Que as pulgas podem saltar até 50 centímetros de altura. Então, vamos lá. Para cada informação anterior, temos números associados a um animal. Em cada caso, com base nas dicas referentes a esse número, descubra de qual animal estamos falando. Letra A. O algarismo 3 ocupa a segunda ordem. Vamos ver aqui. Olha, aqui a gente tem um número formado pelo algarismo 3, que tem o algarismo 3, 32.000. Mas o 3 está na segunda ordem? Não, o 3 aqui está na quinta ordem, olha.
Agora aqui eu tenho aqui embaixo, olha, o cururu ele tem 30 centímetros, é uma informação sobre ele. O 3 está na segunda ordem, sim, ó, primeira ordem e segunda ordem. Então, letra A, a resposta é cururu. Letra B, a soma dos valores absolutos dos algarismos que compõem o número é igual a 13. Então, vamos voltar aqui. Aqui está falando que aqui tem o pica-pau, né? O número correspondente a ele é 100. 100, a soma dos valores absolutos do algarismo de 100, que é o que está pedindo aqui, ó, vai dar 13? Não vai dar 13, vai dar 1, né? Aqui eu tenho 32, olha, 32 mil do porco-espinho. 3 mais 2 é 5, então também não é 13. Agora eu vou vir aqui da ave, ó, somar os valores absolutos, que é o valor real do número. 8 mais 5 é 13. Então, a resposta da letra B é ave, tá? Porque a ave tá com o número aqui, ó, 8.500. Somando 8 mais 5 é 13. Mais 0, 13, mais 0, 13. Tá bom? Letra C. O número possui apenas uma classe e a ordem das centenas possui um algarismo diferente de 0. Então, ele só tem uma classe. Então, quer dizer que é um número composto por 3 números. Então, aqui, ó. Aqui tem 3 números? Não, aqui tem 5 números. Aqui tem 3 números? Não, aqui tem 4 números. 50 mil também é composto por 50, 0, 0, 0. 50 mil tem 5 números. Aqui tem 2 números. Aqui também tem 2 números, né? Aqui é o único, 100 é o único que é composto por 3 números e que vai ter uma classe só, tá? Então, a resposta da letra C é o pica-pau. O algarismo relativo, o valor relativo do algarismo 2 é igual a 2.000. Qual que é o único aqui, ó, que tem o algarismo 2 e que esse algarismo está na casa das unidades de milhar? Só o porco-espinho, não é? Olha aqui, ó. O 2 aqui vale 2.000, não é? Então, não é isso que está pedindo? Valor relativo, que é o valor referente a casa, né? A ordem que o número está. Então, é o porco-espinho. Letra E. Um número composto por 5 ordens e 2 algarismos distintos. 5 ordens, né? Então, vamos lá. O único que é composto por 5 ordens, né? Que tem 2 algarismos distintos que a gente ainda não usou, foi o das aranhas, não é? Porque o porco-espinho a gente também tem 5 ordens, mas ele tem 3 algarismos distintos, ó. 1, 2 e o 0. O 3, o 2 e o 0. São 3 algarismos. Agora, o 50 mil ele é composto por 5, 0, 0, 0, 0. Então, é composto somente pelo número 5 e pelo numeral 0. Então, a resposta aqui é aranhas, tá? Nós vamos finalizando mais uma aula, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido corrigir. Caso tenha alguma dúvida, podem me mandar pelo chat do aplicativo da escola. Na próxima semana eu vou dar continuidade à correção das atividades, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.